ótimo dia para você. Gente do céu, que loucura essa quarta que parece segunda-feira, hein? Depois de um feriado, é tudo de bom. Estamos iniciando o programa de hoje com o oferecimento da padaria Aroma da Vila, que fica localizada no bairro Vila Moema, na Rua do Fórum, aqui em Tubarão. Temos também o oferecimento de Baque Frutas, o melhor em hortifruti da cidade de Tubarão. E é lógico dela, da parceiraça, queridíssima Thalita Silveira, a responsável pela mesa posta dos nossos cafés com ideias todas as quartas-feiras. Hoje eu vim a caráter, né? Bom, hoje eu tô uma mistura de outubro rosa, novembro azul, mas a parte de cima relembra o quê? O azul, né, gente? Azul, novembro azul, a prevenção ao câncer de próstata. E hoje nós iremos falar sobre a saúde do homem. Prevenção é fundamental para uma vida saudável. E cada vez mais, pesquisas comprovam que a saúde, mais do que genética, é consequência das escolhas e hábitos de vida. Hábitos saudáveis e acompanhamento de saúde preventivo são o caminho para o envelhecimento com qualidade de vida. Porém, os homens costumam dar menos atenção à saúde e realizam menos consultas médicas. Um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo mostra que 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico tiveram a influência da mulher ou de filhos. O estudo também revela que mais da metade desses pacientes adiaram a ida ao médico e já chegaram com doenças em estágio avançado. Os homens brasileiros, eles vivem em média 7,2 anos a menos que as mulheres. Pois é, se cuidam menos, procuram os médicos bem menos vezes que as mulheres. As mulheres parece que adoecem mais, né? Com certeza mais estressadas, porque os homens incomodam. Será que não? Vamos ver o que os convidados dizem. Porque hoje nós vamos falar sobre Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Por isso, gente, o Novembro Azul, ele surgiu com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação aos cuidados com a saúde e prevenção desta doença. Para falarmos sobre este assunto, convidamos os urologistas do Hospital Nossa Senhora da Conceição, Dr. André Luiz Silva de Souza e Dr. Daniel Albrecht. Olha, lembrando que hoje o Hospital Nossa Senhora da Conceição tem o maior centro oncológico da região, oferecendo aos pacientes, em um só local, desde as consultas especializadas e exames de diagnósticos, até os procedimentos de quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, cirurgias oncológicas e agora, gente, a radioterapia. Então, para conversar conosco, os nossos convidados já estão aqui e eles é que irão falar sobre a prevenção ao câncer de próstata. Vamos ver se eu não confundi, doutor André. Isso. André, querido, muito bem-vindo. Bom dia, Cibele. Ótimo dia. Espero que a mesa esteja à altura de vocês. Obrigado pelo convite. Fiquem à vontade. Olha, a casa é de vocês. Doutor Daniel, Bom dia, seja Cibele. muito bem-vindo. É a primeira Obrigado. vez que vocês vêm aqui no Mais Mulher, né?
Primeira vez. No Mais Mulher, né? E ao vivo, a gente nunca esquece. Dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, não é assim? Não acredito. Acredita? Então, fiquem à vontade, que aqui tudo é de verdade. Bora lá, que hoje nós vamos caprichar. Já que caprichamos, eu vou pedir para o Marlon, se possível, Marlon, meu amor, dá uma desligadinha no ar-condicionado aqui. Depois, se esquentar, a gente pede para ligar mais um pouquinho. Vocês estão com calor, estão com frio? Bem A temperatura está agradável? Agora eu quero saber se essa torta está agradável aos olhos de vocês. Tá linda, né? Tá linda, né? Linda mesmo. Vocês estão de Tosse. dieta? Não. Tá de dieta? Não. Ai, que bom, gente, porque eu vou dizer uma coisa. Eu confesso que eu adoro servir o café com ideias para os homens. Porque a mulherada vive na dieta, come uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E essas guloseimas todas, oferecidas gentilmente pela padaria Aroma da Vila e pela Baque Frutas, e preparada com muito amor pela Thalita Silveira, a moça que estava aqui agora há pouco. Então, a gente tem que fazer jus, né? Fiquem à vontade. Vamos tomar um suquinho? Um suquinho para a gente começar o programa aí, já com tudo. Os médicos são tímidos, gente, mas a hora que soltarem o verbo, ninguém segura. Quem é que é o mais falante aqui? Doutor Daniel ou doutor André? Vamos ver quem é que se destaca. Vamos ver, então. Daniel e André, né? André. André e Daniel, perdão. Você é o André, tá certo. À minha direita agora fica o A. André. Doutor André, você está há quanto tempo no hospital já? Eu trabalho aproximadamente 4 anos aqui em Tubarão. Você não é daqui? Não, eu sou de Montenegro, Rio Grande do Sul. Eu sabia, sotaque gaúcho, não engana. Formado pelo Hospital da PUC, em Porto Alegre. Gremista? Gremista, não atuante, não praticante. Bom gosto, já vi que tem bom gosto. Mas tenho já uma experiência de 4 anos trabalhando aqui no Hospital Conceição e dando andamento às palavras que você colocou agora no início, né? É um local que realmente dá uma atenção bem abrangente. Verdade. Ao paciente, né? Desde aspectos preventivos, aspectos diagnósticos e de tratamento também. E agora, com a radioterapia, então, ficou ainda melhor, né? Dr. Fábio, da Medicina Nuclear, esteve recentemente aqui no programa e a gente falou muito sobre a medicina nuclear e de todos os tratamentos que o Hospital Nossa Senhora da Conceição tem oferecido à população. Então, se o Hospital Nossa Senhora da Conceição é referência, né? Gente, é referência nacional, não é só estadual, não. Virou um hospital regional de referência, né? E a saúde em Tubarão, digamos que os tratamentos vão muito bem, obrigada, né? Sim. No quesito, pelo menos nessa parte oncológica, o Conceição está aí com... Bem à frente. Bem à frente, bota à frente nisso. Porque eu lembro que lá em 2005, quando meu pai precisava fazer radioterapia, eu levava a Criciúma todo santo dia. Era um bate e volta. E detalhe, a radioterapia, o trajeto de ir e vir é mais longo, porque é mais demorado, porque lá o tratamento é 10 minutinhos, né? Com exceção da primeira sessão, que faz o mapeamento todo, né? Agora, doutor Daniel, você é natural de onde? Sou natural de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Cara, mas só dá gaúcho aqui, mas eu não estou dizendo. A Santa e Bela Catarina, é tudo de bom esse estado. Realizando o sonho dos gaúchos, que é morar no litoral de Santa Catarina. Eu estou sabendo. Eu até tenho um pezinho aqui em Santa Catarina. Meu avô paterno era natural de Tubarão, então... É mesmo? Tem Olha só. uma ascendência catarinense, assim. Tem uma ascendência, né? Tem um pezinho que é meio barriga verde. Eu não, é só férias e agora virou casa mesmo. Agora virou casa. Mas está residindo em Tubarão? Resido em Tubarão desde 2010. Desde 2010, já. Olha, Faz bastante tempo que estamos aí. São 12 anos 12 já, anos. né? 12 anos nessa lida. E sempre no hospital? Sempre no hospital. Eu terminei minha formação em Porto Alegre, no Grupo Hospitalar Conceição. E depois, direto para Tubarão, para o Hospital Conceição, foi quem me acolheu inicialmente, assim. Depois a gente começou a trabalhar em outras áreas, outros lugares também, mas até um tempo depois da aula na Unisul aqui, na Faculdade de Medicina, e o hospital
nesses 12 anos que eu estou aqui, a gente só vê melhorar em questão da assistência, assim, É verdade. à população, né? E eu vou lhe dizer uma coisa para vocês. Até já de antemão, eu repasso aos telespectadores e todas as pessoas, quero fazer a minha gratidão aqui, o meu agradecimento, a minha eterna gratidão a todas as pessoas que se manifestaram, porque na quarta-feira da semana passada, após o Café com Ideias, a minha sogra, a dona Áurea, de Braço do Norte, teve um AVC. E menos mal que foi um AVC isquêmico, ela teve uma paralisia parcial do lado esquerdo, onde paralisou face e o braço esquerdo. Graças a Deus, todos os movimentos recuperados, gente, é incrível. E olha, eu sei que não é fácil e eu senti na pele. Eu passei 3 dias e noites dentro do hospital, né, na emergência. Então, assim, uma superlotação. Gente, vocês não fazem ideia da superlotação que o hospital está. Então, assim, muitas vezes a Sheila, que é o nosso contato da comunicação do hospital, ela tem até dificuldade de mandar convidado, porque se tirar uma enfermeira de lá vai fazer falta. E eu compreendo perfeitamente, Sheila. Agora sim eu entendo os teus argumentos quando tu não tens convidados. Não é que não tens, quando tu não podes enviar convidados para cá, porque é uma sobrelotação. Gente, como nós somos referência e outras UTIs vizinhas não funcionam, tudo concentra no Hospital Nossa Senhora da Conceição. E eu quero aqui fazer um agradecimento a todos os médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, em especial, que eu a batizei como a fada da limpeza. Uma moça extraordinária, gente, que se eu contar a história, mas isso vai ser no outro momento. A Alcione, eu disse para ela que eu não iria esquecer o nome dela, porque eu sou fã da Marrom, a cantora Alcione. Alcione, tu és a fada da limpeza e que Deus te ilumine sempre, que sempre te dê essa disposição, que tu tenha saúde para seguir em frente, porque, olha, uma pessoa tão dedicada pela empresa, eu nunca vi igual. E a responsável pela limpeza. Como é importante, gente, ainda mais tratando-se de um hospital, né? Higiene é tudo. A gente vai para um pequeno intervalo. Você viu um bolinho aqui, eu não sei se eles vão querer torta, porque a Rosana caprichou, errou. Rô aí da Aroma da Vila e todas as pessoas da tua equipe. Um beijo nesse coração. Gente, uma torta de morangos com uma cobertura de chocolate, doutores, dieta zero aqui. Zero, hoje é zero. Hoje é zero, né? Uma coquinha de banana, mas para quem está de dieta tem um bolinho multicereais. Mas a gente olha o bolinho multicereais, não que ele seja ruim, mas a gente olha as outras coisas, a gente até dispensa hoje. Deixa quieto, vamos fazer um brinde? Um brinde à saúde, principalmente saúde do homem. Nós voltaremos em instantes. Até já. Algumas gostam de mulheres, algumas choram demais. Mulheres gostam de meias. Olá, estamos de volta. Hoje é dia de café. Que delícia, né? Hoje é um dia de café com ideias, com oferecimento de padaria Aroma da Vila, localizada na Rua do Fórum, no bairro Vila Moema. Todo mundo conhece as delícias da Aroma da Vila. Se você ainda não conhece, eu te desafio. Tem café colonial todos os dias. E hoje, dá licença, né, colegas? Mas parece-me até que é um café colonial aqui, hein? Porque tem de tudo. E como eles não estão de dieta, eles podem ficar à vontade, tomar um cafezinho fresquinho, bem quentinho. E eu quero saber o que vocês querem comer, além de conversar. Olha, vamos começar pelo doutor André. Doutor André, por que os homens ainda têm tanto preconceito em relação ao toque, ao exame de próstata? Porque eu brinco, eu tenho uma palestra voltada às mulheres, que ela era somente voltada às mulheres.
Depois eu adaptei para o Outubro Rosa e Novembro Azul. Então, a mulher que se gosta é a mulher que todos gostam com um toque a mais. E aí eu botei, adaptei e botei. A pessoa que se gosta é a pessoa que todos gostam com um toque a mais. Então, ou seja, o toque é inevitável, não é mesmo? Mas a gente sabe que tem o exame de sangue, o PSA também. Agora, em que casos, por que os homens correm tanto, tem tanto preconceito, e ainda vem os memes aí cada vez mais, né? Mas Criativo. Antes de eu começar, eu gostaria que vocês me apresentassem aqui diante das câmeras o tamanho do dedo médio de vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aí, mas tem para todos os gostos, né? Tem para todos os gostos. Aí, vamos ver, a minha mão é uma raquete. Bora aqui. Ó, a minha é maior. Ó, se eu fosse urologista, estariam lascados. Mas, brincadeiras à parte, mas muita coisa surge, muitas piadas, muitos memes em cima do tamanho, da espessura do dedo do urologista. Mas a gente sabe que é uma necessidade. Olha agora, por quê de tanto preconceito e qual o comportamento dos homens em seu consultório? Eu trabalho como urologista há praticamente 25 anos e eu tenho visto ao longo desses anos uma mudança em relação ao comportamento dos homens no sentido de aceitarem mais o exame preventivo de próstata, em especial o exame de toque. Eu acho que a gente ainda vive numa sociedade bastante machista, o preconceito em relação ao exame, ele existe, mas cada vez mais na forma de brincadeira. Eu acho que os homens realmente que se recusam a realizar o exame, hoje são uma minoria. Eu acho que toda aquela pessoa, todo aquele homem que tem conhecimento como é a evolução da doença, ou que tenha tido um familiar, um amigo, alguém próximo a ele, que tenha passado pela situação de enfrentar um câncer de próstata, eu costumo conversar isso até com os pacientes no consultório. Eu acho que no outro dia que a pessoa se depara a ver um caso de câncer de próstata, como ele evolui, essa pessoa nos procura no consultório para realizar o exame preventivo. Eu acho que o ver a evolução da doença, como ela tira, digamos assim, muito da nossa qualidade de vida, né? Como a gente depende muito de um tratamento longo, muitas vezes difícil, traz a pessoa à prevenção. Então, existe ainda o preconceito em relação ao exame de toque, mas eu acredito que cada vez mais com a informação, com oportunidades como essa que a gente está tendo aqui hoje, de trazer uma informação mais ampla, mais fidedigna para a população, a gente aproxima as pessoas do atendimento médico, da importância da prevenção e, claro, que eu acho que a gente sempre vai ter chacota, ter brinquedo, isso faz parte, mas eu acho que a gente não pode tornar o quão importante é o exame, o quão importante é a realização desse exame de maneira anual. Até porque é uma necessidade do ser humano, né? Agora, doutor Daniel, brincávamos aqui nos bastidores antes de iniciarmos o programa sobre a questão do toque. Eu perguntei para vocês já fizeram o preventivo este ano e você me disse, eu ainda não estou na idade. Você tem um pouquinho mais de 40 e menos de 45. Mas neste caso, ou no seu caso, quando um paciente ele demonstra sinais de que alguma coisa está errada com a próstata, nesta idade, você recomenda o toque ou você recomenda um exame de sangue, o PSA? Na realidade, existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia que é para a gente avaliar pacientes assintomáticos, né, que não tem nenhuma queixa, que não sentem nada, a partir dos 50 anos. Né, então, a partir dos 50 anos, realizando o toque e o PSA inicialmente. São exames complementares, eles não tem, eu fiz só o exame de sangue ou vou fazer só o toque. Não, eles são exames que se complementam, tá? Sim. Isso é o mais importante, assim. E a principal preocupação que eu vejo, assim, em relação ao câncer de próstata é que ele não dá sintomas inicialmente, né? Então, ele é silencioso, ele demora, às vezes,
alguns anos até ele demonstrar algum sintoma que vai ligar a luz vermelha no paciente, né? A gente vê os pacientes virem ao consultório, às vezes trazidos pela esposa, pelos filhos. Geralmente e tal, né? é a esposa que leva. Que né? leva pela mão, ó, tem que fazer o exame. O cara está contrariado, assim, mas, em geral, concordo com o André, assim, a gente tem visto que os pacientes que vão, eles não têm essa preocupação assim, eu não quero fazer o exame. É muito raro de acontecer isso, assim. Às vezes eles demonstram mais preconceito em relação a quando estão juntos numa roda entre amigos. e tal. Com certeza é mais Mas ali na hora H ele não tem medo nem vergonha. É o não. cultural do brasileiro, a piadinha, não perco amigo, mas não perco a piada, né? Então tem essa questão ali, mas a gente vê que na frente da gente, no consultório, não vejo dificuldade, assim, os pacientes, a gente explica como é que é o exame, é um exame rápido, é um exame que demora menos de 30 segundos, assim. A gente não usa todo o dedo, não precisa todo o dedo, né? Não precisa, porque para chegar na próstata é só uma parte. E a próstata é bem acessível, assim, através do intestino. Se não fosse esse acesso que a gente tem com o dedo para tocar a periferia da próstata, onde aparecem os tumores, a gente não teria como chegar nela. Ela é um órgão que está muito escondido, está dentro, embaixo da bexiga, atrás do osso do púbis. Então, é um órgão bem escondido. E como não tem sintomas, a gente tem que ter um critério. Quem que a gente vai avaliar? Para a gente não ter o viés, assim, o erro, né, de fazer exames desnecessários em pacientes que não precisam desse exame. Então, esse é um desafio, assim, para a gente, como médico, definir quem é o médico, quem é o paciente que precisa desse exame ou daquele exame. Sim. Então, esse critério que a Sociedade Brasileira de Urologia adota mundialmente, né, a partir dos 50 anos, serve para homens que não têm nenhum sintoma e para homens que não têm história familiar, não têm nenhuma outra característica que indique que se faça antes. Mas eu penso assim, ó, não sei se vocês concordam, assim como mulheres, hoje, antigamente o exame de mama, né, o toque, o ultrassom e mamografia eram recomendadas a partir dos 50 anos. Hoje vê-se mulheres com 20 e tantos anos já precocemente com câncer de mama. Eu lembro que em 2002, a minha neurologista em Criciúma, aos 32 anos, teve que retirar as 2 mamas por conta de um câncer nela, câncer de mama. Então, nós conversávamos muito a respeito e foi bem no período em que o meu pai teve um câncer de próstata aos 58 anos de idade. Então, agora, direcionando um pouquinho ao doutor André, vem a parte cirúrgica, né? Foi diagnosticado em que situações, em que situação é recomendado a cirurgia antes do tratamento? Cabe aqui considerar bastante, Cibele, que cada caso é um caso. Claro. A gente tem que avaliar o paciente individualmente, lógico. E quando a gente faz um diagnóstico atualmente de câncer de próstata, além dessa avaliação individual, idade, condições clínicas, né, de saúde do paciente, dados da doença são muito importantes na tomada de decisão. Tem sido um consenso na especialidade atualmente que a gente realize um amplo estadiamento, né, que é o nome que a gente dá em medicina, a colocar aquele indivíduo, aquele paciente em determinado estágio da doença, né, para a gente, com mais eficiência, determinar o tratamento. Quando a gente fala em tratamento de câncer de próstata, basicamente nós temos uma divisão em relação ao momento do diagnóstico, daqueles pacientes que se encontram com doença localizada e naqueles pacientes que se encontram com a doença já em estágio avançado. Como o colega, o Dr. Daniel mesmo colocou há pouco, muitos pacientes, por não desenvolverem sintomas, infelizmente, quando eles chegam no momento do diagnóstico, esse diagnóstico ele é realizado de uma maneira tardia, onde as opções de tratamento, principalmente as opções de cura, elas se tornam menores e, por conseguinte, a gente acaba tendo uma modalidade quase que única de tratamento para esses pacientes com doença avançada. Por contrário, tem existido uma evolução muito grande na abordagem nos tratamentos dos pacientes com doença localizada.
O que reforça mais ainda o nosso encontro, né, para falar em prevenção, em diagnóstico precoce, em diagnóstico em fases iniciais da doença, que melhoram muito os resultados dos tratamentos, né? Você falou inicialmente em tratamento cirúrgico, que é, obviamente, o tratamento mais conhecido para câncer de próstata. Mas eu abro aqui um parênteses para uma modalidade de tratamento que é bastante atual no mundo inteiro, né? Principalmente naqueles países onde tem uma estatística médica muito bem desenvolvida, onde a gente pode confiar em dados para tomada de decisões, onde a gente encontra um número muito grande de pacientes que apresentam o câncer de próstata de uma maneira indolente, uma doença silenciosa, com uma evolução mais lenta. E isso coloca, hoje em dia, uma opção de tratamento para os pacientes que, óbvio, a gente individualizando o tratamento, onde a gente consegue provar, né, por A mais B, que esse paciente apresenta já câncer de próstata, mas uma doença de baixa agressividade, uma doença de baixo potencial de evolução, a gente pode, muitas vezes, como opção de tratamento, incluí-lo em vigilância ativa. O tratamento da vigilância ativa ele é muito realizado atualmente por vários colegas, né, no nosso meio, inclusive, onde os pacientes eles têm receio, lógico, por tratamentos mais agressivos, tratamento cirúrgico, radioterapia, que envolve tanto um risco de incontinência urinária, um risco de problemas na função sexual, e isso traz um receio muito grande ao tratamento. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque um dos grandes tabus hoje em relação ao câncer de próstata, principalmente na cirurgia, é o paciente ficar com disfunção erétil. Então, existe aí um estigma muito grande em relação à doença, por conta disso também. Certeza. Além do toque, aí vem o depois, a cirurgia, que nós vamos dar continuidade em instantes, porque eu não vi vocês comer, gente. Aqui, se não come, a dona da casa ficou ofendida. A gente vai para um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Você tem perguntas a fazer? De repente você conhece alguém ou na sua família que está ou que teve câncer de próstata, né? Então você encaminha esse programa, compartilhe, porque é de extrema importância. Informação, porque mais mulher também é cultura. E a gente precisa orientar, porque, gente, a prevenção é fundamental. Não esqueçam disso. A gente volta já já. Mulheres perdem a hora, mulheres pedem pra olhar, mulheres... Mulheres gostam de corpo nu. Mulheres gostam de corpo nu, mas mulheres gostam de homens saudáveis, de homens que se cuidam, que se protegem, né, gente? Porque não adianta um homem doente. Quem é a mulher que vai querer um homem doente? Quem é o homem que vai querer a mulher doente? Só para incomodar, né? Não. Não tem aquela que, na hora que faz os votos ali diante do celebrante do casamento, prometo te amar, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença. Mas tem muitos casos que na prática não é bem assim, que na hora da doença o parceiro vaza. Na hora da doença a parceira vaza. Mas geralmente os parceiros vazam muito mais do que as mulheres. Infelizmente é assim que ocorre. Mas estávamos conversando aqui com o doutor André. O doutor André levantou aqui um assunto bem importante, acho que é de extrema relevância, né, doutor Daniel? Com certeza. De falar, inclusive, sobre essa questão da cirurgia, porque existe a preocupação. Eu lembro como se fosse hoje, né, que meu pai disse, peraí, mas eu vou ter que operar e como é que vai ser? Eu vou ficar impotente? Daí o médico disse, vai. Isso para um homem que não tinha 60 anos foi cruel. Mas eu disse assim, pai, o importante é o senhor focar no seu tratamento, na sua cura. E eu achei muito bacana, sabe, doutor Daniel e doutor André, quando na época, já depois de um tempo, meu pai já tinha feito as rádios e tudo, e o doutor Marconato, que era o urologista dele na época, disse, Belmire, como é que está a situação sexual?
o senhor sabe que hoje tem injeções, tem medicamentos e outras alternativas. Aí ele disse, doutor, no começo eu me preocupava, hoje não. Estou focado na minha cura. E a minha mãe disse, eu achei muito legal, porque eu estava com os dois, e a minha mãe disse assim, não, doutor, sexo é bom? Já foi. Mas o importante agora é que ele fique bom, né? Porque de nada adianta ter um órgão funcionando, digamos que paliativamente. E uma doença te matando. E uma doença matando. Então, o que é prioridade? As pessoas têm que saber escolher, né? Então, acho que isso é um assunto que a gente deve discutir aqui, sim. Não discutir, mas devemos levantar, abordar, explanar. E tem outro assunto também, porque as pessoas estão mandando um recadinho aqui. A Regina Steiner está dando bom dia, Cibele entrevistados. A Sandra Martins, bom dia, Cibele. A saúde em nosso estado, ela é precária. A fila de espera para exames diagnósticos com pessoas com câncer é tardia, demorada demais. O tratamento é muito demorado, principalmente se for realizado pelo SUS. Calma aí que os doutores vão responder. Acho muito importante, de extrema relevância, os médicos especialistas falarem de câncer de próstata também para pessoas trans, onde não ouvimos falar. É verdade, porque a Sandra é uma mulher trans. Então, eu acho muito importante, porque nunca se levantou esse assunto, essas questões das pessoas trans, né? Uhum. Então, nós temos dois assuntos para explanar. Você vai falar dos trans e você vai falar da cirurgia e da disfunção erétil, combinado? Combinado. Então, já que terminamos e a gente precisa concluir, vamos lá. Como é que o paciente reage, inclusive a parceira, diante de uma situação como essa? Tem que fazer a cirurgia e ele pergunta, eu vou ficar com problemas de ereção? Porque eu lembro que meu pai tomou Retemic aí durante um bom tempo, teve que usar fralda geriátrica um tempo, depois com Retemic, né, que retém a urina, ele diminui bastante, então ele tomou por um tempo e depois tudo normalizou, ficou tranquilo. Mas a questão da disfunção erétil, ele foi para terapia para poder aceitar. Então, a filha dele aqui, sexóloga, ajudou bastante também a preparar a cabecinha e explicar que, embora que a gente saiba que o sexo é muito bom, ele é importante, né, para a nossa saúde, independente de gênero, mas principal é a saúde, porque se a gente não tem saúde, a gente não tem vontade de fazer sexo, não é assim? É verdade. Com certeza. E aí? Novamente, Cibele, eu acho que cabe sempre a individualização do tratamento, né? Quais são as expectativas do paciente em relação ao tratamento da doença, a gente tentar fazer uma abordagem de como está a vida sexual do paciente, lembrar também que o câncer de próstata é uma doença que aumenta os seus índices muito com o nosso envelhecimento, então muitas pessoas que a gente realiza o tratamento por câncer de próstata são pacientes que já apresentam comorbidades. Lembrar que não é só o câncer de próstata ou o seu tratamento, né, cirúrgico, radioterápico, em casos mais avançados, o tratamento com bloqueio hormonal, que são causadores de problemas na sexualidade, na disfunção da ereção. Lembrar que o tabagismo, que é tão frequente, também influencia negativamente, hipertensão, obesidade, a falta de exercícios físicos, aumento das gorduras no sangue, diabetes, essas doenças. Todas essas doenças, elas colaboram de maneira negativa no aparecimento da disfunção de ereção e, infelizmente, muitos pacientes que se submetem a tratamentos para câncer de próstata já apresentam essas comorbidades. Então, acaba sendo um fator a mais, não um fator único, isolado. Lembrando que como tratamento cirúrgico para o câncer de próstata, principalmente, a gente vê que a taxa, os índices de disfunção na ereção após o tratamento cirúrgico, eles dependem em parte do paciente e em parte do médico que realiza a cirurgia, né, da cirurgia realizada. Lógico, pacientes mais jovens, pacientes que não apresentam comorbidades, pacientes que
repetindo novamente, apresentam seu diagnóstico em fase bem inicial da doença, logicamente nós, como cirurgiões, estamos mais autorizados a fazer cirurgias com uma cautela maior, com uma abordagem mais protetiva em relação ao que pode causar dano na ereção. Lembrando que o tripé para tratamento do câncer de próstata, ele se baseia, como você mesmo disse, na cura da doença e na preservação da qualidade de vida, que, ao meu ver, ele está principalmente na questão da continência urinária e na preservação da vida sexual. Então, esses 3 fatores, eles sempre têm que estar sendo lembrados, tanto por agente profissional da saúde, como pelo próprio paciente. Então, eu acredito muito que a individualização, a expectativa que a pessoa tem em relação ao tratamento, ela é importante, inclusive, na tomada de decisão. É verdade, concordo plenamente. E cada caso é um caso, né? Não dá para comparar. E o brasileiro tem esse péssimo hábito, né? De ficar comparando diagnósticos da vizinha, do parente e, inclusive, se automedicarem. Gente, eu tenho só que fazer um comentário, porque eu estou até emocionada de ver que a minha sogra está nos assistindo. E ela é minha fã número 1. A minha mãe era número 1, agora ela virou a número 1. Minha mãe faleceu de câncer faz 2 anos. Um câncer raro que eu comentei com vocês. E a dona Áurea está dando bom dia, gente linda, sogra. Ai, que bom te ver assim. Linda, maravilhosa, vitaminada. E comentando, interagindo, fazendo engajamento aqui na nossa transmissão. Gratidão, sogra, por tudo, pela tua vida e pela vida que tu me destes, né? Que é o teu filho que eu amo tanto. Não tem que ser grata à sogra. Com certeza, com certeza. Não tem que ser grata à sogra, é uma pessoa espetacular, né? Eu sou contra piadas de sogra, tá? Até porque também sou sogra. Até porque também sou sogra. Olha, doutor Daniel, a pergunta da Sandra Martins eu acho super relevante. De fato, nunca abordamos essas questões em relação aos trans. E eu penso que eu acho que nem vocês, acho que não fizeram essa pergunta ainda, ou já? Já, então tá bom. Então vai saber responder. Não vai ser tão difícil assim. Não vai ser uma pergunta difícil. Então tá tudo certo. Porque, na real, a gente precisa chamar mais o intervalo. Lembrando que o programa tem um oferecimento do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Gente, um hospital que é referência, né? Não apenas como hospital regional, eu digo que ele é referência nacional. Eu lembro que, enquanto propagandista, cada vez que eu visitava os médicos em Criciúma, todo mundo dizia, Criciúma é referência em saúde. Hoje, meus amores, Tubarão é referência em saúde. Exames, tratamentos de alta complexidade é no Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Tubarão, porque temos um em Uruçanga também, não vamos confundir. Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Tubarão. Olha, e nesse eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu já gostava, agora então eu amo ainda mais, porque, olha, o atendimento, e pelo SUS, tá, gente? Eu sei que às vezes demora, que é chato, mas olha, hospital superlotado, a gente tem que ter uma palavrinha que poucos têm, paciência. E se o acompanhante não tem paciência, o paciente vai se tornar impaciente. Tenhamos muito cuidado quando formos acompanhar algum doente no hospital, né? Porque a pessoa às vezes meio que passa, perde as estribeiras e aí deixa o paciente nervoso e fica impaciente. Não é assim? A gente volta em instantes, daqui a pouquinho, porque eu quero saber a resposta do Dr. Daniel em relação às pessoas trans, né? Porque afinal de contas, se tem próstata, corre o risco também de ter câncer na próstata. A gente volta já já. Hoje é dia de café com ideias. Sabe quem está aqui tomando um delicioso café da Aroma da Vila comigo? Hoje eu estou recheado aqui, né?
dois super convidados. Eu tenho dois homens urologistas, porque, gente, não dá para passar em branco. O Novembro é Azul. O Novembro é azul, mas a prevenção ela tem que se dar o ano inteiro. É como eu falo sempre, Outubro Rosa, Outubro é rosa, mas a prevenção ela tem que ser feita o ano todo. O Dezembro é vermelho, mas a prevenção da AIDS sempre, gente. Fazer sexo sem preservativo, você está correndo risco. E não é só de AIDS, não, né? Você sabe aí quantas doenças, quantas infecções sexualmente transmissíveis existem, e não é só a AIDS, não, a preocupação com outras doenças. Agora, não se preocupe que o câncer não é contagioso. Aliás, uma pessoa com câncer, se você abraçá-la, você vai reconfortá-la, você vai passar sua energia boa para ela. Se você estiver legal, né? Não adianta abraçar uma pessoa que você está mal pra caramba e vai lá querer passar alguma energia para essa pessoa. Não. Se você está bem, abrace essa pessoa, aproveite enquanto os seus amados ainda estão aqui, né? Olha, doutor Daniel vai explicar para a gente, porque a Sandra Martins é uma mulher trans e ela quer saber, né, sobre este assunto. A minha sogra disse que só tem que agradecer muito pela família maravilhosa que tem e são os anjos na vida dela. Ó, sogra. Quando a senhora é um anjo, a senhora vive rodeada de anjos. Esse é o quesito da questão, é o X da questão, né? E a senhora é adorável. A senhora sabe disso e sabe que eu tenho que dizer, eu digo mesmo, não mando recado, né? Meu marido disse que a minha sinceridade às vezes assusta. Doutor Daniel, mas seja bem sincero que não vai assustar, não. Não, tem várias coisas. Da trans? Pegar o gancho da trans, eu já vou falar, mas eu queria só comentar sobre a questão do teu abraço ali que tu falou. Do abraço. Inclusive, no Hospital Nossa Senhora Conceição, a gente tem um grupo de apoio, né, oncológico lá. Sei. Tem voluntárias, alguns voluntários na Unionco. Sim, elas já vieram aqui. A gente vê um trabalho, assim, no dia a dia lá no hospital, a gente está correndo, vendo o paciente e operando para lá, né, ali correndo, vendo nossos pacientes, e a gente vê elas ajudando e dando esse conforto, esse abraço, esse carinho, e isso faz toda a diferença no tratamento. Para a pessoa se sentir acolhida, se sentir forte, né? Buscar no outro a força para conseguir vencer essa doença tão difícil de tratar. Mas falando sobre a população trans, né? A Sociedade Brasileira de Urologia se preocupa um pouco com isso. Eu gostei que caiu para mim essa, porque eu fiquei uns meses... Nada é por acaso. Uns meses atrás eu participei de um simpósio da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Rio Grande do Sul, sobre como que a gente trata esse paciente trans. Como é que o médico, que a gente não é preparado, né, para atender esse paciente, deveria ser, mas gera um certo desconforto, tanto da população para procurar o médico, e tanto do médico de como atender essa população. Né? Então, foi iluminação assim, para mim participar disso, porque o pessoal lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem um grupo que atende essa população, e até para fazer as cirurgias, tem um grupo que faz a cirurgia de designação sexual, né, que é trocar o sexo ali. E aí a gente aprendeu muito. Primeira coisa que a gente aprendeu é que não tem que mudar nada na nossa consulta em relação ao paciente trans. Né? Verdade. Como o André falou, a gente tem que discutir a expectativa desse paciente. Perfeito. E a outra situação é importante a gente também, nós médicos, nos prepararmos assim para não levar preconceito que a gente tem na sociedade, apesar de todas as mudanças que a gente tem visto e todo mundo tentando aprender que isso é uma diversidade natural e que isso é normal e que a gente tem que incluir essas pessoas que, infelizmente, na população LGBTQI+, eles acabam ficando excluídos dos serviços de saúde por vergonha deles próprios e por medo como eles vão ser recebidos no serviço de saúde. Verdade. Né? Então, em relação à prevenção, a Sandra está preocupada, como é que faz a prevenção? Isso. Ela continua tendo um órgão
masculino, né, dentro Claro. do corpo feminino dela. Então, a prevenção para o câncer de próstata é a mesma. Né? A mesma. Então, ela vai precisar fazer o toque, que é através do ânus, para a gente sentir a próstata e tal, e o PSA. Naturalmente, como ela faria se ela tivesse útero. Teria que fazer o colo de útero, né? Sim. Mas ela tem que ter perder esse medo, assim, porque uma estatística que eu aprendi lá nesse simpósio foi que, olhando só para a população trans, a taxa de pacientes com câncer de próstata que diagnostica tardiamente, ou seja, com uma doença já avançada, já com metástase ósseas, né, fora do controle de cura, é muito maior que a população masculina hétero. Sim. Né, por causa desse medo, essa dificuldade a população LGBTQI+, buscar o profissional por vergonha não é nem vergonha da sua condição, da sua escolha, Às né? vezes Mas é de medo. Medo e às vezes de como é que vai ser tratado no sistema de saúde. Como que vai ser o tratamento, como que ele vai ser tratado. Como é que vai ser acolhido, né? Como que vai exatamente o acolhimento. Porque se a pessoa, ela já está... Se ela procura um médico porque ela já desconfia de alguma coisa. Gente, para o homem, seja trans ou não, para ele chegar a procurar um médico é porque já está pela bola 7 ou 8. É verdade. Isso a gente tem que mudar na cabeça do homem. E a gente precisa mudar isso, porque o homem precisa botar na cabeça de que prevenção é o melhor remédio. Por que as mulheres vivem mais? Porque se cuidam mais. Mas elas adoecem mais, são mais estressadas, e ainda a gente tem o problema das questões hormonais que nos afetam diretamente. Eu disse para vocês que a menopausa é um divisor de águas na vida da mulher. Eu não sei a andropausa, até eu gostaria de que vocês viessem numa outra oportunidade para falarmos exclusivamente sobre andropausa, porque a mulher tem a menopausa e o homem tem a andropausa, embora que de longe não tenha aí os sintomas de que as mulheres sofrem. Por isso que eu digo que vocês são privilegiados em algumas coisas Sibeli, aí. vou ter que te incomodar. Vai me incomodar, vai me cutucar. Cutuque, adoro provocar. A questão dessa andropausa, popularmente chamada, ela não é tão inócua assim como tu está dizendo. A gente tem muito paciente que tem muitos sintomas, depressão, osteoporose e tal, que está escondido na andropausa. Não tem diagnóstico, Não tem um diagnóstico, exatamente. E aí o homem está lá sendo tratado como um desanimado, preguiçoso, o cara que não quer... Tá para baixo, depressão. É ocioso, sedentário. E aí se tu não olhar, ele está com andropausa lá. E às vezes corrigir essa questão hormonal dele vai fazer toda a diferença para ele se tornar ativo novamente. Tem uma telespectadora, Albertina Martins, disse assim: bom dia, o seu programa. Meu esposo também faz o tratamento de próstata e está respondendo muito bem ao tratamento. Que bacana, Albertina! Gratidão pelas tuas palavras aqui, pelo teu engajamento. Eu acho de extrema relevância isso. Porque muitas pessoas dizem, não adianta mais tratar, já está perdido. Claro que não, gente. Para isso não me diz tratamento. E agora a pergunta... Bom, já estamos a 2 minutos. Gente, é muita sacanagem isso. A gente teria que ficar aqui muito mais tempo, né, para a gente abordar as questões. Mas a andropausa é um tema bem importante. Bem importante aí, para a gente falar nos próximos cafés aí, porque eu quero vir de novo. Eu quero vir de novo aqui, com tanta delícia aqui. Né? Eu quero vir tomar café aqui contigo. Agora todo mundo... Não, é interessante que agora, quando a gente faz agenda para a semana posterior... O convidado diz, mas eu posso ir na quarta? Eu digo, mas algum motivo específico? Sim, o teu café. Mas olha, considerações finais, doutor André. Olhando para a lente da verdade, como dizia o saudoso Clodovil. De novo, agradecendo a oportunidade de estar aqui, conversando sobre um tema tão relevante, no mês de novembro, que é caracterizado como sendo o mês da prevenção da saúde masculina, não só para câncer de próstata, mas fazer uma prevenção mais abrangente, exames de natureza cardiovascular, hipertensão, né, rastreamento do diabetes e outras doenças que são abreviadores da vida masculina
E pode acho pelo que menos são- fazer um parcial de urina e um Exato. hemograma total, eu acho que Aproveitar ali já dá algum... essa porta de entrada, que é o Novembro Azul, para Isso. uma prevenção mais abrangente, né? Que bom. Eu concordo com o André, eu acho que o Novembro Azul surgiu para chamar atenção para o câncer de próstata, mas hoje ele evoluiu para uma situação assim, acorda homem, venha se prevenir de tudo, de todos os problemas, né? Que bom. Olha, minha gratidão. E a Sandra Martins disse, maravilhosa você, Cibele. Esses profissionais estão realmente preparados para o mundo excludente. Gratidão pelo programa, ao programa. Que bom, Sandra, que a gente pôde te ajudar e ajudar todos os telespectadores, né? Sempre com informações de alta relevância. E, gente, a prevenção sempre foi, é e sempre será o melhor remédio. Como já diz o professor Dr. Lair Ribeiro, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde hoje, não se preocupe. Amanhã você arrumará tempo para cuidar da sua doença. Doutor André, gratidão. Doutor Daniel, sempre à gratidão. Obrigado, Já sempre à estão disposição. intimados aí para o próximo, né? certeza. Para a gente falar sobre a andropausa, um assunto que todo mundo pede e até agora a gente não levantou essa lebre aqui no programa. O Mais Mulher se despede por aqui. Desejo a vocês um ótimo dia. Beijo grande, obrigada pelo carinho, pela companhia. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer, com toda certeza. Beijo grande e até lá. Se Deus quiser, Ele quer.